Observem novamente. Ele afirma em Marcos, capítulo 17, falando dos dias de Sodoma, nos quais estamos vivendo agora. Como foi nos dias de Sodoma, que a cena do mundo estaria na mesma condição, e que Deus desceria, sendo a palavra manifestada em carne aqui na terra, e seria capaz de fazer exatamente as mesmas coisas que Deus fez, o qual era um homem em forma humana, que foi chamado por Abraão de Elohim. E Jesus disse: quando o Filho do Homem estiver sendo revelado nos últimos dias, que ele se revelaria da mesma maneira que foi nos dias de Ló, mostrando o cenário. Ele também promete que estaria conosco e em nós até a consumação, ou o fim do mundo. E ele também afirma que os céus e a terra falharão, mas sua palavra nunca falhará. Assim sendo, acho que o promotor pensa que ele tem o seu caso muito bem resolvido. Ele tem testemunhas para provar que esta palavra não é a verdade. Agora vocês são tanto juiz quanto jurados, nesta tarde. Sua mente é o jurado, e suas ações são o juiz. Você e o que quer que for será o seu veredito como jurado. Você agirá de acordo com o seu veredito, vem? Você terá que fazer isso, porque suas ações falam mais alto que as suas palavras, entendem? Isso é certo. Você pode dizer algo, mas se não for sincero, não poderá agir, vem? Suas ações falarão mais alto do que suas palavras. Observe. Que o promotor se retire agora. Ele teve suas testemunhas e elas depuseram. E o promotor situou a palavra aqui e concluiu-a exatamente da maneira que ele quis. Pois ele acha que tem o caso completamente resolvido agora. Então, que o promotor e suas testemunhas desçam da plataforma. Agora, chamaremos a testemunha de defesa, o Espírito Santo. Vocês sabem, se há um réu, tem que haver uma testemunha de defesa. Então, chamaremos a testemunha de defesa para defender o réu, o Espírito Santo. A primeira coisa que o Espírito Santo diz quando se apresenta é o seguinte: ele quer chamar a atenção do promotor, aquele que está tentando julgar o caso do acusado, que o promotor interpretou erroneamente a palavra para as pessoas, assim como fez com o primeiro ser humano, Eva, no jardim do Éden. Ele interpretou erroneamente a palavra para as pessoas, e o Espírito Santo, a testemunha de defesa, chama a atenção para isso. Observem, o promotor disse que essas promessas são para os crentes e que os crentes são as únicas pessoas para os quais a promessa é dada, não para os incrédulos e céticos. A testemunha de defesa, sua afirmação é: Deus disse claramente que era para os crentes e chama a atenção para o fato de que cada um que testemunhou em protesto contra a palavra admitiu que outros afirmaram ter sido curados. Entendem? Então, isso o derruba, bem aí. Vejam, mas vamos continuar com o caso um pouco mais. E a testemunha de defesa deve saber se eles são crentes ou não, porque ele é aquele que vivifica a palavra. Ele sabe se eles creem ou não. Vocês não acham? A congregação diz: amém. Ele deve saber. Ele sabe se são crentes ou não, porque é o único que pode dar vida à palavra. Aqui, se meu corpo estivesse parado aqui sem um espírito, eu estaria morto. Mas é somente a vida que pode vivificar este corpo para que se mova, e é somente o Espírito Santo que pode vivificar a palavra. Ele é o único que pode colocá-la em ação, e ele deve saber se eles são crentes ou não. E seus próprios testemunhos se contradizem, tendo dito que outros afirmaram estar curados e outros afirmaram ver estas coisas. Porém, eles não. Agora vejam, o testemunho dele já está condenado. Mas agora, ele vivifica a palavra, e novamente ele quer chamar a atenção para a palavra do promotor ou para as acusações que estão em questão. Ele nunca estabeleceu um tempo certo para essa cura. Ele disse: a oração da fé salvará os doentes. Deus os levantará. Ele disse:
Imporão as mãos sobre os enfermos. E ele não disse que eles se levantariam naquele momento e seriam curados. Ele disse: eles se recuperarão se crerem. Veja, citando erroneamente a palavra, está vendo? Penso que temos uma boa testemunha de defesa. Agora ali, ele deve saber se eles creem ou não. Ele pode dizer isso. E ele certamente corrige a citação da Escritura aqui, porque a testemunha de defesa sempre fez isso, nos termos da Bíblia. A própria palavra sempre corrige, e encontramos que ele disse que Satanás citou erroneamente a palavra para este incrédulo, e o incrédulo não sabia que era diferente. Mas aquele que creu nela sabia exatamente o que ela dizia, e se apegou a ela. Vem, vem. Eles não puderam provar suas alegações, mas eles próprios afirmaram, tal como nós afirmamos ser salvos. Eles dizem: bem, mostre-me como você é salvo. Minha vida prova que sou salvo. A maneira como ajo prova que sou salvo ou não. Não importa o quanto eu testifique sobre isso aqui. Vocês saberão, pela maneira como eu vivo, se sou salvo ou não. Da mesma forma é com a cura. Se você aceitar e crer, você agirá dessa forma. Haverá uma grande mudança em você. Nada pode tirar isso da sua mente, assim como a sua salvação. É a palavra de Deus. Você tem que aceitá-la sobre a mesma base. Pela fé sois salvos. Jesus disse à mulher que tocou em sua veste. Ele disse: tua fé te salvou. Agora, nem de longe eu sou um estudioso, mas pesquisei algumas palavras. Agora, essa palavra vem da palavra grega sozo, que significa salvo. Salvo fisicamente ou salvo espiritualmente. Você é salvo, sozo. Ele a salvou de uma sepultura prematura, do mesmo modo como ele te salva do inferno. Sozo, a mesma palavra grega é usada. Observem, a tua fé te salvou da doença que você tinha. Observem, a mesma palavra todas as vezes. Novamente chamando a atenção agora, o promotor citou erroneamente a palavra. E Deus nunca disse que eles se levantariam imediatamente, assim que fossem impostas as mãos sobre eles. Mas ele disse: aqueles que creem serão curados. Isso é, se eles crerem. É apenas para os crentes. E mais uma vez a testemunha de defesa quer chamar a atenção do tribunal, nesta tarde, que Deus disse que sua palavra era uma semente. A palavra é uma semente que o semeador semeou. Se a semente cair no tipo certo de solo, que tenha fertilidade suficiente para fazer esta semente brotar para a vida, vivificá-la, ela viverá. Então, quando um homem planta uma semente, se você é um agricultor ou sabe alguma coisa sobre plantar qualquer semente, se você planta uma semente hoje, um pouco de milho, digamos, você a enterra na sua horta. E amanhã de manhã você vai e a desenterra e olha e diz: bem, não há diferença nela. Você a planta outra vez. E no dia seguinte você volta, olha e diz: não há diferença alguma nela. Ela nunca germinará. Ela não consegue germinar. Quando você a desenterrou, estragou o quadro ali mesmo. Você tem que entregá-la à terra, e então cabe à terra fazer o resto. E toda vez que você olha para os seus sintomas, testifica deles, reclama por causa deles, Deus nunca poderá curá-lo. Entregue isso a Deus e creia em sua palavra. Ele fará com que a cura aconteça. Quer esteja brotando ou o que quer que esteja fazendo, não se importe. Deus prometeu e potencialmente você terá sua cura quando a aceitar. Está em forma de semente. Se eu lhe pedisse um carvalho e você me desse uma semente, potencialmente eu teria um carvalho. E se eu lhe pedisse uma espiga de milho e você me desse um grão de milho, potencialmente eu teria uma espiga de milho. Então eu a coloco no chão
e rego e mantenho todas as ervas daninhas longe dele, porque isso tiraria a força do solo ao redor dele, e afasto as ervas daninhas. Então, ela crescerá automaticamente, porque está cultivada e é uma semente germinada. No entanto, se a semente não estiver germinada, ela não se desenvolverá. Mas se a semente tiver um germe de vida, não há nada que possa impedi-la de crescer. Alguém disse: "O que você acha da ressurreição?" Vá ali fora no inverno, coloque um pedaço de concreto no seu quintal, e onde estará a grama mais espessa no próximo ano quando chegar a primavera? Na beira da calçada. Veja, quando aquele brilho do sol e o mundo girar para a posição daquele sol novamente, não há como escondê-la. A vida encontra seu caminho. Ela passa por baixo daquele concreto e assim por diante, e sai na beira da calçada e levanta a cabeça em louvor ao Deus Todo-Poderoso. O sol, sun em inglês, controla toda a vida botânica, e o filho, son em inglês, controla toda a vida eterna, pois ele e somente ele tem vida eterna. Não se pode escondê-la. Terá que haver uma ressurreição. Não importa onde você esteja, você vai ressurgir de qualquer forma. E você tem que ser curado se você crer e aceitar a cura. É uma semente que o semeador semeou e caiu na terra. Algumas caíram nas pedras, vocês sabem, não criaram raiz. Algumas caíram em espinhos e decepções, e isso as sufocou. Mas algumas caíram onde não havia ervas daninhas, espinhos e pedras. Agora, depende do que se você deixar algum incrédulo vir à sua casa, ou alguma pessoa incrédula lhe dizer: "Ora, há essa coisa, isso não existe tal coisa." Você está deixando as ervas daninhas entrarem. Você se ressente disso. Diga: "Deus disse assim." Isso encerra o assunto. Estou curado porque creio nisso em meu coração. E essa fé estabelecida ali e toda a incredulidade tirada tem que trazer a cura à tona. Isso é certo.